Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus. Mais uma vez juntos, né, nós aprendermos com o Senhor para que o Espírito de Deus possa inundar nossos corações, dando-nos entendimento, sabedoria e conhecimento, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos à lição. E hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Deus revela a si mesmo. E na lição de hoje, baseada no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 1 até 28, aqui descreve a renovação da aliança feita por Deus com o povo de Israel. E ele ordena que Moisés talhasse novas tábuas de pedra, porque as tábuas anteriores Moisés havia quebrado, né, de ira, né, pela idolatria do povo de Israel, que está lá em Êxodo 32:19. E Moisés, recebendo essa ordem de Deus, ele sobe, né, o Monte Sinai pela manhãzinha, antes do nascer do sol. E quando o líder estava assim no cume do monte, Deus desce assim numa nuvem esplendorosa, né? Com efeitos assim sobrenaturais sobre aquele monte, né? E Moisés, vendo aquilo tudo maravilhoso, deslumbrante, ele proclama o nome do Senhor. E Deus passa assim diante de Moisés, ele vê a silhueta, né, de Deus. E o líder de povo de Israel clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Está aqui em Êxodo 34:6. E ainda Moisés prossegue e diz: Senhor, se agora achei graça em teus olhos, segue no nosso meio, que está lá no verso 9. E ali Deus revela a sua glória a Moisés, que nada mais é que ele diz para o próprio Moisés que é o seu caráter, a sua bondade e a sua misericórdia. E quando Moisés recebeu essa explicação assim excepcional e foi assim particular para Moisés, sem precedentes, o nome inigualável assim de Deus, grandioso, né? Pela explicação que Deus deu para ele, Moisés se prostra, assim, se ajoelha diante do Senhor. E quando nós obtemos assim algo maravilhoso, deslumbrante, através do amor, da graça e misericórdia de Deus, nós também somos atraídos por Ele. E Moisés foi atraído nesse momento pelo Senhor. O líder de Israel agora ele estava assim preparado, né? Para essa gloriosa percepção de entender o caráter de Deus. A beleza do caráter divino ela é impressionante, porque é uma revelação de si mesmo, né? Desse grandioso Deus que criou o universo. E Deus ali ele renova a aliança com Moisés, prometendo ali outras nações que veriam posterior a sua majestade e a sua obra assim, impressionante, né, no mundo. Porque Deus diz lá: faça uma aliança diante de todo o seu povo, farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita, Moisés, haverá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês, que está lá em Êxodo 34:10. Que palavras lindas, não é, meus amigos? Moisés, como era de costume, ele estava ali no seu lugar assim, de oração especial, né?
durante toda essa história desse contato com Deus, antes dele subir o monte, né? Ele estava haciendo uma oração, uma comunhão especial com Deus. E ele recebe essa ordem do Senhor para ele confeccionar, lavrar, aplainar duas tábuas de pedras, né? Porque as primeiras tábuas que ele havia recebido das mãos do Senhor, ele, Moisés, quebrou através de uma ira devido ao pecado do povo de Israel, da idolatria, do afastamento que eles haviam decidido de Deus. E agora Deus, pelo seu amor, misericórdia, que Ele mostra realmente a sua glória agora que é a sua bondade, Ele pede que Moisés subisse novamente o monte para que Ele, Deus, escrevesse novamente os 10 mandamentos, ou seja, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que fala aqui na Bíblia, em Êxodo 34:1. E, e também interessante com o próprio dedo de Deus, né? Novamente. E um encontro assim especial, particular de Deus com Moisés, mais uma vez, né? Porque Moisés subiu aquela Monte Sinai 6 vezes, né? E agora ele sobe de novo, né? Moisés teve o devido cuidado de fabricar 2 novas tábuas de pedra e pela manhãzinha, assim, antes do pôr do sol de madrugada, ele subiu ao Monte Sinai, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, como o Senhor ordenou, que está lá em Êxodo 34:4. E ao subir ao monte, assim, Moisés, ele, ele observa tudo, assim, estava atento, né? Ele observa que estava tudo fumegando, a glória de Deus estava ali. E ele tem, assim, um vislumbre, como se fosse, assim, um segundo advento, ou seja, a segunda vinda de Jesus, que nós também teremos a oportunidade de ver algo sobrenatural chegando, com relâmpago, trovão, tudo fumegando, como estava ali naquele monte para Moisés. E Moisés teve esse deslumbre, contemplou o Senhor vindo ao seu encontro no cume do monte, e ele proclamou o nome do Senhor, está lá em Êxodo 34:5. O idoso líder naquele momento reagiu com palavras de adoração e louvor. E imediatamente, curvando-se, né, Moisés para a terra, como diz a Bíblia, ele adorou, que está lá em Êxodo 34:8. E aproveitou em favor dos filhos de Israel para também realmente ele clamar. Está lá em Êxodo 34:9. Moisés, ao subir ao monte, estava assim preparado espiritualmente. Ele estava em comunhão com o Senhor para poder enxergar e ver esta gloriosa percepção, para ele poder relatar tudo isto para nós, observar o caráter de Deus, uma impressionante ação do Senhor naquele momento, que fala de si mesmo, de sua grandeza, de seu poder. O livro de Êxodo 34 faz uma descrição do Criador mais importante do que ele é realmente, né? Como fosse assim um fio de ouro que atravessa todas as Sagradas Escrituras, que nós vemos nos livros de Números, capítulo 9, versículo 7, Salmo 103:8 e Jonas 4:8. A proclamação de Deus em Êxodo 34 é o que aparece em João 3,16, que diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que todos nós tivemos um encontro com Deus. Às vezes até meio próximo do que Moisés viu. Porque eu, quando estava no pior da minha vida, separado, havia perdido todos os meus bens. Eu estava vivendo de favor numa casa em Araucária. E já não acreditava mais em Deus, né? Porque nunca tive oportunidade. Eu era católico, eu não tinha essa oportunidade de conhecer Deus. E eu cheguei assim, me ajoelhei antes de dormir e cheguei e disse para o Senhor, porque eu estava estudando a Bíblia, mesmo assim não acreditando, estava estudando a Bíblia. Eu me ajoelhei diante da minha cama assim e disse: Senhor, se tu existe, se tu realmente
estar presente nesse mundo, eu quero que tu me acordes às 3 horas da manhã. E venha falar comigo. Diga que existe para que eu possa dar sequência, para que eu realmente tome uma decisão pelo batismo. E eu fui assim, dormir, virando assim com as costas para a parede, né? Durmo sempre geralmente com o lado esquerdo, assim, do lado do coração. E no lado direito, assim, 3 horas da manhã, veio alguém e bateu no meu ombro, assim, diz: João, está na hora, meu filho. E eu levantei assim, meio. Sabe quando você vira assim, né? Eu virei assim, olhei para o teto assim, algo branco assim, ó. Algo branco, assim, um rosto assim, branco assim, como fosse assim uma neve. E aquilo lá foi assim. Eu perguntei: é tu, Senhor? É tu, Senhor? E foi embora. Sabe? Ali foi realmente a grande prova de que Deus existe, que Deus realmente ele aparece para as pessoas. E eu senti a presença dele ali. E a partir daquele momento foi uma mudança de radical na minha vida, onde a partir daquele momento fui batizado. E aqui Deus, para Moisés, ele mostrando o seu caráter, que é amor, ele deve ser compreendido também por todos nós da mesma forma que Moisés compreendeu. E ele clamou, ele adorou, ele se ajoelhou, porque ele conseguiu enxergar isto da mesma forma que eu fiz. A resposta de Deus a Moisés, após ele adorá-lo, veio em forma assim, de aliança. E toda a promessa do Senhor, ela é assinada com o zelo de um Deus que não precisa assim de terceiros para cumpri-los. Ele mesmo cumpre, como ele veio para mim também. No contrato do céu, as cláusulas assim, é, elas são pétreas, né? Elas são firmes, duras, para que realmente sejam cumpridas, né? E Deus estabelece com o seu povo um contrato firme, assim, de adesão, de que possamos realmente usufruir desses benefícios pela obediência, né? Pela confiança nas palavras do Senhor, pela fidelidade dele e pela promessa que ele faz, ele cumpre. E o Deus que estabelece como promessas é sempre fiel e verdadeiro. E como Moisés, nós precisamos ir ao encontro de Deus, assim como também quando eu fui batizado, fui ao encontro do Senhor e fui buscar essa verdade. E já nas primeiras horas de cada dia, levando assim as tábuas que ele havia feito, Moisés realmente levou essa tábua para o Senhor. E nós temos que levar todas as manhãs e ser batizado pelo Espírito Santo e levar esse coração de carne, né? Levarmos esse coração de pedra que nós temos para ser transformado em carne e que haja uma modificação, como diz lá em 2 Coríntios 3:3. E exaltando sempre o nome do Senhor, que nós devemos ter atitude de adoração com toda oração e súplica, como Paulo fala em Efésios 6:18. Vejam, quando Moisés recebeu a explicação grandiosa do Senhor, e, e sem igual, né, meus amigos, sem precedentes, de imediato ele se prostrou e adorou o Senhor. Quando nós obtemos a resposta, o vislumbre da graça, misericórdia, bondade e santidade de Deus, nós somos atraídos por Ele, por esse amoroso Deus, justamente pelo seu caráter que é amor. E somente quando nós enxergamos e nós deslumbramos com as qualidades excepcionais de um Deus criador de amor, é que nós começamos a amá-lo. Isso nos leva a ter uma intimidade, passamos a servi-lo, a obedecê-lo, porque Deus nos ama e quer realmente que nós venhamos amá-lo. E a resposta para Deus é amor. Está lá em 1 João 4:19. E assim, nessa revelação de Deus, de si mesmo, é que Deus garantiu a Moisés que ele realizaria feitos e sinais maravilhosos em favor do seu povo, e ele o fez.
e os guiaria com toda a proteção até a terra prometida, cumprindo a promessa dele. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. E ele, se ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. É o próprio Jesus dizendo que ele é um mediador entre os homens e Deus. Que todos tenham realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes uma verdadeira paz. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.